Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros e dou especial boas-vindas a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui neste momento. Nos dias de sextas-feiras, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, quem trará o estudo para nós é a nossa companheira Cibele Guimarães, também tarefeira do CEIR. Cibele falará para nós sobre o capítulo 16, no item 6, Parábola dos Talentos. Antes de passarmos a palavra para Cibele, nós vamos fazer a leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Mais Luz, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Batuíra. Na lição que se intitula Trabalhar, Trabalhar, Batuíra nos diz: serviço ao Senhor na pessoa do próximo. Para isso, trabalho é a legenda mágica. Trabalho que dissolva a tristeza, evite o desânimo, afaste as tentações e converta a influência do mal na força do bem. Trabalho que se inflame em otimismo e coragem, a fim de que a caridade se faça alegria e a alegria se faça amor universal. Trabalhar, trabalhar. O sol trabalha, a fonte trabalha, a pedra trabalha, o verme trabalha. Unamo-nos a Jesus para o trabalho incessante de construção do reino de Deus na terra, lembrando a advertência divina: quem deseje ser o maior nos céus, seja no mundo o servidor de todos. Vamos orar, meus irmãos. Querido Mestre amado, Senhor nosso, companheiros incansáveis da nossa casa, tão amada casa da nossa irmã Rosa, que possam nesse momento visitar cada lar aqui conosco congregado, instaurando a serenidade e a tranquilidade em cada coração, que possamos receber o que viemos aqui buscar, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e clareza nos nossos propósitos e nas palavras que a nossa irmã Cibele trará para nós nessa oportunidade. Que possamos, Senhor, ser amparados e protegidos pela sua mão. E pedimos de forma incansável que fique conosco neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa companheira Cibele Guimarães. Olá, amigos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Cibele Guimarães e hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos de sexta-feira, que tem por objetivo estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Já conversamos antes, no mês passado nós falamos sobre a salvação dos ricos, outros companheiros deram continuidade falando de outros trechos desse capítulo, e hoje nos coube falar sobre a parábola dos talentos. Essa parábola conhecida de praticamente todos nós, de uma maneira ou de outra já ouvimos falar, mas hoje a gente vai tentar estudar ou conversar um pouquinho mais profundamente sobre essa parábola. Por falar em estudar profundamente, a gente tem aqui antes de entrar na parábola, temos que abrir um parêntese bastante importante. Porque quando a gente fala de parábolas, todos nós sabemos que Jesus se utilizava desse recurso pedagógico para falar, para contar para passar os seus ensinamentos, para contar essas histórias, que na verdade não eram simplesmente histórias. Ali estavam sendo passados e têm sido passados ensinamentos bastante profundos. E é justamente esse ponto que a gente tem que atentar. Apesar de as parábolas elas usarem
elementos, né, ou Jesus ter usado elementos ali do dia a dia daquele povo, né, do povo hebreu, coisas que aquele povo estava acostumado, personagens, objetos, etc. O ensinamento que essas parábolas traz é extremamente profundo, de uma profundidade que a gente não tem noção. E talvez nem tenhamos noção durante aí muito tempo. Só para a gente iniciar a nossa conversa, falando de Jesus, quem é Jesus, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, aí se a gente pegar lá no livro A Caminho da Luz, a gente vai ter Emmanuel falando que Jesus, o governador da terra, Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, ele foi o responsável pela moldagem da própria terra. Então, desde lá, lembrando também que Jesus ele faz parte da comunidade de espíritos puros. Jesus é um desses membros divinos. E essa comunidade ela se reuniu nas proximidades da terra somente por 2 vezes, que se tem notícia, que Emmanuel nos traz, né? A primeira vez quando a Terra se desprendia da nebulosa solar, e depois para planejar ou para conversar sobre a vinda de Jesus à Terra. E esse desprendimento do orbe da Terra, da nebulosa solar, data-se, né, a ciência diz que é mais ou menos 5 bilhões de anos, que a Terra começa a se formar. Então, há 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito crístico. Então, a gente não consegue nem aquilatar a importância desse espírito, a importância de Jesus, ou melhor dizendo, a evolução espiritual desse espírito. Então, claro que as parábolas trazidas por Jesus não são apenas histórias. Elas contêm ali, como nos diz Haroldo Dutra, condensado ali naquelas parábolas, naquelas personagens, naquela história, bilhões de anos de evolução espiritual, bilhões de anos de crescimento. E essas parábolas, muitas vezes a gente estuda, lê, relê e ainda fica com dúvida no seu entendimento. Porque as parábolas, elas não foram feitas para serem entendidas imediatamente. Não que elas não tenham sido feitas para serem entendidas, não serem entendidas imediatamente. Nós não temos ainda a capacidade nem intelectual, nem moral, nem espiritual de compreender em profundidade os ensinos contidos nessas parábolas. Então elas foram feitas para irem frutificando aos poucos. Há 2000 anos, quando Jesus as contou, nós, né, tivemos um entendimento. Hoje nós temos um outro entendimento. Cada vez a gente vai entendendo um pouco mais profundamente. Daqui a 2000 anos, talvez a gente descubra, com certeza descobriremos, outros elementos ali, outras lições que Jesus nos deixou. Então, para que a gente possa dar início realmente à conversa sobre a parábola, vamos relembrar essa parábola. E seria tão bom, né, se a gente pudesse escutá-la na voz de Jesus. Não podemos. Ou pelo menos, talvez tenhamos escutado, né? Talvez estivéssemos presentes lá naquele momento, quando Jesus narra, quando Jesus fala, dá os seus ensinamentos, no momento daquele sermão profético. Talvez tenhamos tido lá. Mas como não podemos agora retornar, em vez de contar a parábola, eu vou trazer um vídeo em que Jesus, né, é um filme em que Jesus conta essa parábola. Então vamos procurar ali entrar naquele ambiente, naquele clima e escutar essa parábola que Jesus vai nos narrar.
Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, amigos, antes da gente, maravilhoso, mesmo a gente sabendo que é um ator ali fazendo o papel de Jesus, a gente consegue se envolver mais, naquele clima, naquela paz que emana de Jesus, algo que a gente não tem nem palavras para descrever esse sentimento. Mas, atendo aqui à parábola, vamos lembrar que quando Jesus fala de talento ou de mina, que tem uma outra parábola de Lucas, que é o mesmo teor dessa parábola dos talentos, o que era o talento? O talento não era uma moeda, o talento era uma medida, era um valor, cerca de 30 quilos. E não se sabe exatamente de qual material era feito aquelas moedas que foram narradas ali na parábola de Mateus, na parábola que Jesus contou, que está transcrita no Evangelho de Mateus. Imaginemos então que se essas moedas fossem de prata, só para a gente lembrar aqui, um talento romano ele equivale a 6.000 denários, que era também o denário, uma moeda. Um denário ele equivale a 1 dia de trabalho. Então, a gente sabendo que um talento é uma medida de valor ali, é um valor de mais ou menos cerca de 30 quilos, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu 150 quilos, se fosse prata, teria recebido 150 quilos de prata. Isso é só para a gente ter noção de que realmente era muito dinheiro, que valia muito aqueles talentos que aqueles servos receberam.
receberam daquele Senhor. E quem é o Senhor? Quem é o Senhor desses servos? Rodolfo Caligares vai nos dizer que esse servo, que esse Senhor, né, é Deus. Isso no livro Parábolas Evangélicas. E que os servos representam a humanidade inteira. Nós, a humanidade. Então, na parábola, e o tempo, o que representa o tempo na parábola? No momento aqui da parábola, Jesus narra que, passado algum tempo, o amo daqueles servidores voltou, o Senhor voltou, então que tempo, e os chamou a contas. Então, que tempo é esse? É o tempo de uma encarnação, de uma existência terrena. Então, passado algum tempo, passada a nossa existência terrena, que não sabemos, né, quanto tempo que nós temos aqui na Terra, mas seremos chamados a dar contas dos talentos que recebemos. E o que representam os talentos? São os bens materiais, espirituais, morais, são os bens e recursos, materiais ou não, que nós recebemos da providência divina. Que a providência divina nos concede, e nos concede para quê? Para que a gente use esses bens, esses recursos, para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio benefício e em benefício do próximo. E como foi feita a distribuição desses talentos? Porque à primeira vista a gente acha que foi uma distribuição não justa. Porque um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu só 1. Mas também, repetindo aqui como está na parábola, a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Porque Deus, Ele não desampara a nenhum de seus filhos. E aí no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel, Cairbar nos diz que todos nós sabemos disso, todos somos filhos de Deus. Todos, Deus reparte conosco de forma igual os seus dons. Só que Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Então não há privilégios nem exclusões quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da justiça divina. E aí a gente vai perceber então que essa distribuição ela foi absolutamente justa. E quem são? Então, nós já vimos que os servos são aqueles espíritos, somos nós, né? A humanidade. E quem são então aqueles espíritos que receberam 5 talentos? Porque nós sabemos que cada um de nós, aqui encarnados, estamos num diferente patamar de evolução espiritual, né? Cada um de nós está num nível diferente. E aqueles que receberam 5 talentos, segundo Rodolfo Caligares, são aqueles espíritos mais vividos, mais experimentados, que reencarnaram mais vezes e que reencarnaram com missões que têm uma repercussão espiritual, social. Então são espíritos que encarnaram aqui na Terra com missões. E essas missões têm uma repercussão social. Eles vão trabalhar pela comunidade, né? por todos nós. E assim sendo, se eles vão trabalhar em prol de mais pessoas, com certeza eles são mais capacitados. E por isso serem mais capacitados, eles receberam mais talentos, porque eles têm condições de dar conta desses talentos. Já aqueles que receberam 2 talentos, seriam os espíritos que recebem tarefas mais restritas ali no âmbito familiar. Talvez nós. Porque eu não acredito, pelo menos falando de mim, que eu esteja naqueles que receberam 5 talentos. Um dia estaremos lá. Mas então os que receberam 2 talentos são aqueles espíritos que receberam missões ali mais restritas no seu âmbito familiar. Todos, né, com a missão do seu progresso espiritual, de usar esses talentos em benefício próprio e em benefício do outro.
Mas aquele que recebe um talento, que recebeu um talento, que não é pouco, né? Lembrando que um talento ele equivale a 6.000 denários e que um denário equivale a um dia de trabalho, é muita coisa, um talento é muita coisa. Esse espírito ele tem como responsabilidade única, o seu próprio progresso espiritual. Então, é aquele espírito que reencarna para adquirir virtudes. E o que fizeram os espíritos ou servos que receberam 5 e 2 talentos? Eles cumpriram a vontade de Deus. Então, quando Jesus nos fala sobre multiplicar os talentos, Ele está falando para que a gente cumpra a vontade de Deus. Ou seja, o bom emprego dos seus talentos. E esses talentos podem ser inúmeras coisas, como a gente já falou. Pode ser podem ser os bens materiais, pode ser a cultura, pode ser a saúde, pode ser os dons espirituais, a inteligência, enfim. Então, quando eu cumpro a vontade de Deus, né, e Jesus nos expressa que qual é a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu cumpro essa vontade, eu estou multiplicando os meus talentos. Vamos então analisar aquele servo, porque os 2 primeiros, eles cumpriram com as suas obrigações, não é? Multiplicaram os seus talentos, foram elogiados pelo Senhor, foram chamados de bons servos. E aquele servo que deixou o seu talento improdutivo, aquele que foi considerado o mau servo. Por que ele foi considerado um mau servo? Porque ele perdeu as oportunidades que a providência divina lhe concedeu. Então, quando nós recebemos da providência divina recursos para que a gente dê conta do nosso crescimento espiritual, e a gente menospreza, a gente menoscaba esses talentos, a gente deixa esses talentos improdutivos, nós estamos sendo esse servo infiel, esse servo mau. Porque a gente perdeu a oportunidade do nosso próprio crescimento. E Rodolfo Caligares nos traz uma série de situações em que a gente passa, né, o que a gente enfrenta, que podemos enfrentar na vida, que dependendo da maneira como a gente as enfrenta, nós estaremos multiplicando os nossos talentos ou estaremos deixando os nossos talentos improdutivos. Então ele nos fala, por exemplo, das enfermidades. Quando a gente passa pelas enfermidades, graves ou não, sérias ou não, mas quando a gente passa com paciência, com resignação, nós estamos multiplicando os nossos talentos. Quando a gente se deixa tomar pela revolta, o nosso talento está sendo desperdiçado. Outro exemplo que ele nos traz é com relação a, por exemplo, de sabores, né? Situações que a gente passa na vida que a gente pode considerar de sabores. E não estamos aqui para julgar o que cada um considera como de sabor, porque para mim o que pode me afetar fortemente, talvez para outro não afete tanto. Mas aquilo que eu considero um dissabor, se eu consigo passar por aquilo sem desespero, sem rebeldia, eu estou vencendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou adquirindo valores espirituais. Aqueles tesouros que o ladrão não rouba, que a traça, que a ferrugem não consome. Dentro dos nossos lares, quando nós recebemos por filhos, né, quando nos chegam aqueles espíritos para que a gente tome conta
E às vezes são espíritos rebeldes, às vezes são espíritos que vêm com algum comprometimento de saúde física, da saúde mental, mas que a gente faz o nosso melhor para dar conta desse recado, para que a gente multiplique esse talento, para que a gente quando a gente dá atenção, quando a gente dá carinho, e dar carinho e dar atenção não é deixar de corrigir. Porque às vezes a gente recebe, né? Quantos de nós não recebe aquele filho, aquela alma, aquele espírito ainda rebelde, e através do nosso exemplo, através do nosso direcionamento, ele consegue caminhar. Então a gente multiplicou o nosso talento. Algumas outras vezes a gente tem alguns, talvez não inimigos, mas desafetos gratuitos, que a gente não sabe por quê. A gente tem alguma resistência àquela pessoa. E a gente faz de tudo para que a gente possa, se não conquistar, mas pelo menos que a gente possa conviver com uma certa harmonia com aquela pessoa. Ou ainda que quando a gente não revida com o mesmo sentimento que aquela pessoa tem por nós, quando a gente consegue entender que talvez aquele desafeto, né, seja de outra vida, quando a gente cumpre a vontade de Deus, que que a gente se entenda com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles, nós estamos multiplicando os nossos talentos. Então, todas as vezes que a gente passa por adversidades com bom ânimo, sem desespero, nós estamos multiplicando os nossos talentos. Outro ponto que Rodolfo Caligares nos chama a atenção para aquele servo infiel, aquele servo que foi irresponsável, é que ele procura ali encobrir as suas faltas, justificar as suas fraquezas, atribuindo a culpa ao outro. Porque o que ele fala? Ele fala: Senhor, como eu temia a sua reação, então por medo, ele, em vez de multiplicar o seu talento, em vez de investir aquele talento, em vez de multiplicar aquele talento, ele enterra o talento. E justifica isso dizendo que teve medo. E quantas vezes a gente, por medo, por preguiça, por negligência, a gente não cumpre com os nossos deveres, com as nossas obrigações, a gente não amplia as nossas conquistas espirituais. Porque a gente fala que é muito difícil, porque a gente fala que nós não temos capacidade, vamos deixar para mais tarde, e aí nós vamos enterrando os nossos talentos. Mas Deus, se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, Ele confia em nós. Ele deposita a sua confiança em nós. Então nós somos capazes de adquirirmos virtudes. Nós somos capazes de lutarmos contra as nossas más tendências e vencermos. Então nós somos capazes de correspondermos a essa confiança que o Senhor depositou em nós. A todo o auxílio que a gente recebe, todas as oportunidades, proteção que a gente recebe para aumentar as nossas aquisições, as nossas virtudes. E aí no final lá mais para o final da parábola, o que Jesus narra, né? Que aquele que não multiplicou o seu talento, ele fala como? Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos.
Portanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. Então, o que é isso? O que significa isso? Parece uma maldade extrema, né? Mas lembrando que não há injustiça nas leis divinas. É porque aquele que não se esforçou, aqueles de nós que não se esforçarem para domar as suas más inclinações, que não se esforçarem para crescer espiritualmente, a gente vai ter que expiar em outra encarnação. É isso que representa esse pedaço da parábola, pelo menos até o momento de evolução em que estamos, né? Provavelmente outras pessoas com entendimento mais aprofundado vão conseguir ir mais fundo. Mas então é isso, a gente vai ter que expiar em outras encarnações futuras, a nossa má vontade, a nossa negligência, a nossa preguiça. Nós recebemos muitas vezes o talento de uma família e a gente negligencia essa família. A gente menospreza, a gente não dá valor. Numa próxima encarnação, então essa família que a gente recebeu hoje, numa próxima encarnação, talvez a gente não receba esse talento de ter uma família. Então vai nos ser tirado, porque a gente teve e não fez bom uso. Se a gente recebeu alguma forma de poder, seja ela qual for, né, até um pai, uma mãe, um professor, um síndico, isso a gente está falando de situações mais assim corriqueiras, mas são formas de poder. Se a gente usou mal esse poder, se tivemos uma posição de chefia e usamos mal esse poder, numa outra situação, numa outra encarnação, isso nos será tirado. Se tivemos os bens materiais e não usamos de forma adequada, isso nos será tirado. Com isso, não se está dizendo que a gente não deva usufruir dos bens materiais que nós conquistamos legitimamente, não. É para usufruirmos dos bens materiais. Mas ao mesmo tempo que nós estamos usufruindo, nós podemos auxiliar a quem está à nossa volta. São tantas as maneiras de auxiliar. Então, quando a gente deixa o egoísmo de lado, a gente está multiplicando os nossos talentos. Emmanuel fala que o amor começa quando o dever acaba. Então, às vezes a gente fala assim, não, é meu dever ajudar com isso ou com aquilo. Mas quando eu ultrapasso o dever, quando eu vou além, aí já é o amor. Aí eu já estou multiplicando esse talento. E não há nenhuma pessoa que esteja desprovida de talentos. Não há. Caiba Schutel diz que até aquele mendigo, até o miserável, aquele que fica mendigando nas ruas, ele tem talentos. Se a gente procurar, ele tem. Ninguém está desprovido de talentos. E aí só a gente, pensando, quando eu estava estudando aqui, rapidamente eu pensei com essa questão do mendigo, com relação à solidariedade. A gente fala muito de solidariedade, mas normalmente nós somos solidários, nós ajudamos com aquilo que nos sobra. E se a gente for observar essas pessoas que têm menos recursos materiais, até os mendigos, até os moradores de rua, os que estão em situação de rua, né, não moradores de rua, os que estão em situação de rua, né, gente, é bom a gente corrigir os termos. Essas pessoas, via de regra, elas são mais solidárias do que nós. Porque se elas recebem um lanche, muitas vezes elas dividem com o outro. Elas dividem, não daquilo que lhes sobra, mas daquilo que elas têm.
Se elas recebem 2 peças de roupa, muitas vezes elas dão uma peça de roupa para o outro. E normalmente a gente dá aquela roupa que a gente não quer mais, que a gente não usa mais há um tempão. Está lá guardada no armário há 3 anos. Aí, já não uso há tanto tempo, daí eu vou dar. Não vai aqui nenhum julgamento, é só para a gente ir analisando, para a gente ir pensando. E são inúmeros os talentos que a gente recebe. Já pararam para pensar que o tempo é um talento? E o que nós estamos fazendo do nosso tempo? No livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro da série Fonte Viva, o primeiro capítulo desse livro, Caminho, Verdade e Vida, chama-se Tempo. E Emmanuel vai nos chama a atenção para uma expressão que a gente usa e que a gente não se dá conta do que ela significa quando a gente fala que a gente está matando o tempo. Isso mostra a nossa inconsequência. Porque o tempo não é para ser matado, o tempo é para ser utilizado. E utilizado de forma a ensejar o nosso crescimento. Com isso, não estamos dizendo de modo algum também que não devamos ter tempo de lazer, que não devamos nos distrair, não, claro que sim. Existe um momento de trabalho, existe um momento de descanso. Mas como estamos usando o nosso tempo de descanso? É de forma saudável? É de forma a nos trazer algum crescimento? Ou no nosso tempo livre a gente está fazendo coisas que futuramente iremos nos arrepender? Estamos usando o nosso tempo de forma a nos comprometermos. Ficam aí esses questionamentos, não é? E a gente poderia continuar falando aqui muito tempo sobre os nossos talentos, mas o tempo, aí o tempo cronológico que nós temos aqui é curto. E cabe então a cada um de nós pensarmos no que estamos fazendo com os talentos que recebemos. E é justamente essa a proposta que Rodolfo Caligares nos deixa no final desse capítulo da parábola dos talentos. Ele fala assim, que não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Pode tardar ainda, pode ser hoje, pode ser amanhã. E aí ficam perguntas para nós, que eu vou repetir aqui o que ele nos fala. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para, se o Senhor nos chamar hoje, prestarmos contas dos talentos que recebemos? Temos feito bom uso dos talentos que Ele, Deus, nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? E Rodolfo Caligares encerra assim: faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Porque nós temos que responder à nossa consciência e a Deus. Queridos amigos, obrigado por me assistirem, obrigado por terem ficado conosco até agora. E vamos então elevar os nossos pensamentos na nossa prece de encerramento. Querido amigo, mestre amado, te pedimos que nos ampare, que nos auxilie, que nos ilumine os passos, Senhor, que nos relembre aquilo que planejamos no mundo espiritual, para que possamos dar conta de cada talento recebido, para que possamos, Senhor, fazer um exame de consciência e corrigirmos a nossa rota,
nos pontos que forem necessários. Sabemos, Mestre, que o teu amparo jamais nos falta. Agradecemos aos benfeitores da casa da Irmã Rosa, que estiveram conosco, que estiveram em cada lar durante esses momentos. E na certeza, Senhor, de que esses benfeitores ainda se encontram nos lares de cada um de nós, pedimos que possam ser depositados nas nossas águas os remédios, os fluidos do mundo maior. Mestre amado Jesus, nosso querido irmão mais velho, fique conosco, querido amigo, agora e sempre, e que assim seja.